vida de um adorador sempre tem uma história de vencedor que persevera pela fé e muda uma trajetória em nome do Senhor. Na vida de um adorador sempre tem uma história de vencedor que persevera pela fé e muda uma trajetória em nome do Senhor Jesus. Faço parte de uma geração de adoradores que entende a comunhão que vem do céu. Eu faço parte de uma geração que se levanta em nome do Senhor. Faço parte de uma geração de adoradores que entende a comunhão que vem do céu. Eu faço parte de uma geração que se levanta em nome do Senhor. Por isso são mais que vencedor, são mais que vencedor. Por isso são mais que vencedor. Eu gostaria que você neste momento abrisse comigo a tua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5. Eu quero ler convosco nesta manhã maravilhosa o versículo 6 e o versículo 7. 1 Pedro, capítulo 5. Deus nos deu uma mensagem profética para esta manhã. Diz assim a palavra de Deus, segundo a narrativa de Pedro, versículo 6: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele todas as vossas preocupações ou as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluias. Deus tem algo novo para você aqui hoje. Aleluias. E Deus, enquanto eu meditava nesta palavra a noite de ontem, Deus me deu profundas revelações. E Deus me deu um tema para esta mensagem aqui nesta manhã, que diz: vencendo as preocupações. E a preocupação é provavelmente a força negativa mais comum e mais destrutiva que os cristãos precisam aprender a derrotar. Nós precisamos aprender a derrotar. Muitas das vezes tem vencido você. Talvez você deixou de ter um momento de comunhão com a sua família em casa, com seus filhos, com a tua esposa, com o teu esposo, por causa das preocupações que foram geradas lá no seu trabalho, na sua empresa, talvez no seu ministério, até mesmo na sua própria igreja, porque eu sei que há pessoas que estão aqui nos honrando com a sua presença, nos visitando nesta manhã. E esse tipo de coisa que infelizmente nos afasta de Deus, que nos cega espiritualmente. E a Bíblia diz acerca disso. E a primeira coisa que eu aprendo aqui, lendo este texto, trazendo este tema, que a preocupação, ela opõe-se à nossa fé. Ela é oposta à nossa fé, pastor Alencar. Ela é oposta à sua fé. Você que está sentado aqui hoje, ela se opõe à sua fé. Ela impede de você ter um momento com Deus. E aprendendo isso aqui, eu destaco duas coisas, dois sentimentos que se é suscitado em nossas vidas quando a
preocupação opõe a nossa fé. Primeiro sentimento que nos é despertado, um sentimento de dúvida. Nós começamos a duvidar da palavra que nos foi liberada. Começamos a duvidar do que Deus pode fazer nas nossas vidas. Começamos a duvidar da capacidade que Deus tem de resolver os nossos problemas, de nos dar a solução diária. Começamos a duvidar do que Deus, através do seu imenso poder, pode fazer por nós. E quando entra a dúvida, nós nos encontramos, quem sabe, dentro dos nossos quartos, nossas casas, no escritório, dentro do trabalho, e começamos a pensar: será que Deus pode fazer isso mesmo? Talvez por ouvir que o teu quadro está impossível, talvez por ouvir que o teu quadro está realmente irresolvível, talvez por ouvir que a tua situação não tem mais jeito. Alguém diz: ei, para, porque não dá mais. Meu querido, quando Ele fala, está falado. Quando Ele promete, Ele cumpre. Ei, o meu Deus não é um Deus de conto de carochinha. Meu Deus não é um Deus de um contador de história. Ele é um Deus de fatos, e Ele vai realizar na tua vida. Ele liberou a promessa e Ele vai cumprir. De você vencer esse medo da sua vida. Está na hora de você dar o primeiro passo. Está na hora de você avançar. Está na hora de você superar isso. E Deus te trouxe aqui nesta manhã para te ensinar isso e para te dar a certeza ainda mais que Ele está contigo nesta decisão, neste propósito, diante deste quadro, porque Ele não te abandonou. Ele continua sendo o teu Deus e Ele já falou. Então está falado. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Eles sentiram medo no versículo 26. A Bíblia diz que Jesus falou: vai, desce, eu estou indo ao monte para orar, eu vou despedir a multidão, eu vou ter uma intimidade com o Pai. Só que vocês não, desce, vão para o barco, me aguarde lá. Os discípulos desceram, entraram no barco, mas naquele momento uma tempestade tão grande surgiu, mas tão grande, e eles não puderam controlar o barco, e ele foi açoitado pelas ondas. O vento estava contrário. A Bíblia diz que o vento era contrário aos seus barcos. Talvez hoje você está assim, o vento está soprando contrário ao seu barco. Tem pessoas tentando fugir do problema aí, está com medo. Olha para o seu irmão e diga: enfrenta. Enfrenta. Diga: você é um valente, enfrenta. Você é um soldado, enfrenta. Não corre não, meu querido. Segunda coisa que eu encontro aqui, sabe o que é? Isso me comoveu mais. Que a preocupação, ela é uma doença espiritual. A preocupação, ela é uma doença espiritual. E quando eu estava lendo ontem, e Deus falou isso comigo, eu disse: Pai, eu comecei a chorar, eu me comovi, porque eu vi que a doença, ela é terrível. Quantos não estão doentes? Escuta, e o mais forte, o mais impressionante, que Deus me deu uma comparação entre o mundo natural e o mundo espiritual. E Deus falou: filho, pode comparar esta doença como o câncer nos dias de hoje. O câncer que destrói a vida humana. Comparamos então o câncer de hoje, o câncer que alojado em nossa vida carnal. Como é que o câncer começa, pastor Alencar? Ele começa com uma pequena manchinha. Ele começa com um pequeno caroço, um pequeno tumor. E ele, com o passar dos dias, dependendo do quadro, com o passar dos meses, e alguns quadros até dos anos,
ele vai se alastrando, ele vai aumentando. Pastor, eu tenho só um pouco de preocupação, meu querido. Delete ela. Porque com o tempo, essa aqui é uma pequena preocupação, ela pode se tornar uma grande preocupação para a sua vida. E pode atrapalhar, interferir a sua comunhão com Deus. E Deus me deu esta comparação interessante, porque eu vi sobre isso. O câncer começa a consumir um dos seus órgãos. E nós sabemos que nós temos um corpo material, mas também temos um corpo espiritual. Jesus chegou a comparar a sua igreja como o seu corpo, o corpo de Cristo, que contém membros, contém braço, perna, cabeça, e também contém órgãos, porque esta igreja tem sentimento, esta igreja tem necessidade, esta igreja tem carência. Então Deus me fez esta comparação em revelação, e Ele disse: filho, o câncer começa consumindo um órgão, e desse órgão, se não for tratado, ele passa para o outro, e do outro para o outro, e de um órgão vai pulando para o outro. Uma coisa que era pequena, uma pequena mancha, começa a se alastrar por todos os seus órgãos. Impressionante que agora o foco principal do câncer é alcançar a máquina que te mantém respirando, a máquina que te mantém de pé, a máquina que te mantém vivo. O foco do câncer é alcançar o teu coração. A máquina humana, aquilo que bombeia o seu sangue para todo o seu corpo, todas as suas veias. Ele sabe que se ele parar o seu coração, ele parar o seu corpo inteiro. Há quadros aí de pessoas que estão em coma no hospital, a sua mente parou, mas o seu coração continua funcionando, então o teu corpo está funcionando. Por que não tem coordenação motora? Porque a mente que coordena o corpo. Mas